Na manhã desta sexta-feira, o secretário de Segurança e Transportes da cidade de Itu, Coronel Marco Antônio, deu uma coletiva aqui na nossa cidade, na sede da Guarda Municipal, falando dos problemas da água, contando o porquê de não se instaurar o estado de calamidade pública, de emergência, e nós vamos acompanhar a matéria aqui na TV Cidade de Itu, a sua nova opção. Eu sou o Coronel Marco Antônio Augusto, secretário municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil. Estamos aqui como porta-voz do Comitê de Gestão das Águas, que foi criado e instalado pelo prefeito Luiz para acompanhamento permanente dessa situação que aflige o município de Itu, no caso específico do município de Itu, e no propósito de dar sequência às ações que estão sendo feitas pela concessionária Águas de Itu e todo o ordenamento, inclusive jurídico, a respeito de situações como estado de emergência, estado de calamidade pública, que situação que se instala um, que situação que se instala o outro. Tá? Então, estou à disposição de todos vocês para qualquer questionamento. O comitê ele foi composto por... nós tivemos aqui contato com a Defesa Civil do Estado e o governador mandou um representante da Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil ela é um sistema. Então, nós temos a Defesa Civil em nível nacional, a Defesa Civil em nível estadual e a Defesa Civil em nível municipal. E as defesas se falam sistemicamente. O governador, vendo essa questão da região de São Paulo, é claro que todos estamos acompanhando, especificamente de Itu, determinou que viesse um representante da Defesa Civil do Estado nos dar o apoio daquilo que é necessário para a questão de defesa civil. Por quê? Porque quando vai se implantar alguma coisa em termos de um regime jurídico, como, por exemplo, estado de emergência, há necessidade de uma série de procedimentos anteriores para se chegar ao estado de emergência. Diante disso, eles nos orientaram que fosse composto um comitê, um gabinete, um comitê, seja lá o termo jurídico, um comitê de gestão da situação, que nasceu, então, o Comitê de Gestão das Águas, da situação de Itu. Esse comitê, por orientação deles, também, obrigatoriamente, deve ter órgãos públicos municipais como saúde e educação, principalmente. Por quê? Porque numa necessidade de se instalar qualquer regime de Estado, seja ele de emergência ou de calamidade pública, esses dois setores é que vão dizer se a situação impõe a necessidade da instalação desses estados. Então, esse comitê montado passa a fazer o quê agora? Assume o acompanhamento de tudo que está sendo feito em termos de suporte e a atividade com respeito às águas. Poderia se perguntar assim, mas por que não foi feito isso antes? Existe uma cronologia que tem que ser seguida, né? Por que não se instalou o estado de calamidade pública? Porque o município, o decreto federal que regula a instalação desses estados, que é o 893, decreto federal 893, no seu artigo 3º, inciso 4º, ele diz quando se instalam esses regimes, esses estados de emergência ou de calamidade pública. O primeiro, estado de emergência, ele é instalado quando o poder público não tem condição de suprir os danos à comunidade. Estado de emergência, primeiro. Segundo, estado de calamidade pública, quando o poder público não tem condição de dar garantia de vida às pessoas. No caso específico nosso da água, em momento algum chegou-se à necessidade do estado de emergência. Acompanhamento permanente.
fiscalização em loco, fiscalização no local, para verificar se as ações da agência, da concessionária estão acontecendo. Como, por exemplo, levar água para determinados pontos através dos carros-pipa. Se as carretas de água que estão sendo compradas, adquiridas de fora, estão chegando. Se o mapeamento feito está sendo cumprido, ou seja, não é só simplesmente a água chega, os caminhões-pipa existem, só que a água continua não chegando na casa das pessoas. Então, o papel principal do comitê é acompanhamento e fiscalização das ações operacionais da concessionária de águas. O comitê levantou ontem, a partir de ontem, através de informações da concessionária, qual é a necessidade do abastecimento de água nos equipamentos públicos, educação e saúde, para que não entrasse numa situação de emergência. O abastecimento, são necessários 10 caminhões-pipa, num volume de levar a água a todos os equipamentos. As escolas, são cerca de 120 estabelecimentos de ensino no município. Não diário. Na necessidade do equipamento. Por exemplo, os equipamentos médicos tem posto de saúde que tem o abastecimento de 1.000 litros de água. E esse 1.000 litros de água, pela atividade daquele equipamento médico, dura 3 dias. Então, vai ser suprida na necessidade da falta da água naquele equipamento. As escolas públicas, todos os dias. São 10 caminhões diários que vão abastecer durante a noite. Justamente por quê? Para não afetar a atividade da escola durante o dia. E já começou, através do acompanhamento do comitê, essa noite já começaram os abastecimentos nas escolas com 100% de positividade. É importante mostrar para a população que não cabe estado de calamidade pública. O município de Itu tem condição ainda de fazer frente à situação. Tá? Por quê? Porque a concessionária da água está trazendo a água, o produto, para abastecimento. O comitê também identificou 17 pontos da cidade que nós estamos chamando de pontos críticos, como, por exemplo, Bairro Brasil, parte alta do Bairro Brasil, Vila Iane, Jardim das Rosas, Vila Roma e Santa Laura, como, por exemplo, são 17, eu estou elencando 5, que são pontos que a água não chega. Por quê? Porque a água, aí é uma lei da física, é gravidade. A água vai primeiro para o ponto baixo, para ela ir chegando ao ponto alto. A falta de pressão por causa do nível do reservatório, que a água é injetada na tubulação, o líquido e mais o oxigênio, para que haja a pressão da água. Fora isso, a água não vai chegar mesmo. Então, esses bairros, que são os bairros prioritários hoje, serão abastecidos por caminhão-pipa. Qual é a necessidade hoje de abastecimento desses 17 bairros? 34 caminhões-pipa. Dia. 34 caminhões. Não, dia não. O suficiente para abastecer. Por quê? Porque tem casas que têm, por exemplo, uma reservação de água superior ao número de habitantes. Então, as pessoas, é o suficiente. Tem, por exemplo, no Bairro Brasil, tem casa com reservação de água de 6.000 litros. Para um grupo familiar, talvez de 4 pessoas. Então, essa casa é abastecida, com certeza, dura-se uma semana, essa quantidade de água. Pois não. Os 34 caminhões, num trabalho de 10 horas por dia,
10 horas por dia é o mínimo suficiente para o abastecimento desses bairros. E os 10 caminhões-pipa, trabalhando toda a noite, é o mínimo suficiente para abastecer não só as escolas, como também os equipamentos de saúde. Tanto é que esta noite já foi feita a entrega de água em todas as escolas, utilizando os 10 caminhões-pipa. Porque quem decreta estado de emergência e de calamidade pública é o governador do estado, não é o prefeito. O governador é quem decreta, através do quê? Do subsídio de papéis informando que a situação está em estado de emergência ou está em estado de calamidade pública. Tá? Então, agora, com a instalação do comitê, por orientação da Defesa Civil, o acompanhamento agora é diário, 2 reuniões por dia, para análise do que foi feito durante a noite e a reunião da tarde para análise do que foi feito até a hora do almoço. Depois, reuniões para verificar aonde estão, se continuam problemas. Né? Se os problemas persistem. Se os problemas persistem, como que nós vamos fazer para resolver o problema? É uma estratégia de guerra. Né? É uma estratégia onde a gente tem que estudar e analisar cada situação. Eu queria entender por que tanta resistência em decretar estado de emergência, conversando com advogados, pessoal do Ministério Público, se decretasse estado de emergência, isso não seria bom para o município, porque viria verba, porque teria recebimento de verba federal para poder implantar outras medidas para resolver o problema do município? Olha, a questão, ainda ontem eu estive reunido com o Ministério Público, ontem à tarde e noite, estive reunido com os 5 promotores, conversamos com o porta-voz do comitê, eu pedi um contato com eles, inclusive para levar para eles a informação de como seria a ação desse comitê a partir de hoje. Estivemos reunidos, expliquei, inclusive, é claro que não precisava explicar a eles a questão jurídica, né, mas por que da não instalação do estado de emergência? Por quê? Pela Defesa Civil, pela doutrina da Defesa Civil, não cabe ainda a decretação de estado de emergência. A decretação de estado de emergência, ela vai caber quando o poder público não tiver condição de evitar danos à comunidade. Ah, mas a falta de água 30 dias na casa da pessoa não é danos à comunidade? Sim, é danos à comunidade, né? Mas não em situação global. Por quê? Porque a água está chegando ainda na casa das pessoas, determinadas casas das pessoas. Esses bairros levantados, identificados, por causa da questão da água não chegar, por causa da questão da pressão. Somando tudo isso, não cabe ainda o estado de emergência. Eu quero deixar bem claro para vocês. Qual é a desvantagem de Itu em decretar o estado de emergência? Não existe desvantagem. Juridicamente, não há desvantagem. É uma situação em que o governador decreta o estado de emergência e o que incide na questão jurídica financeira do estado de emergência? É a possibilidade, por exemplo, de não precisar fazer a licitação dentro daquele regime da Lei 8.666 de 93. Ou seja, é dispensável a licitação no caso de emergência. Só que, nesse caso, não é a prefeitura que compra a água. Quem compra a água é a concessionária. Não é a prefeitura. Então, não tem licitação para ser dispensada, porque a concessionária compra a água pelo critério legal da concessionária, como está comprando desde aquele momento cerca de, primeiro, 2 milhões de litros, depois 3 milhões de litros. Né, para fazer frente à necessidade, e se verificou o quê? Que esses 2 e 3 milhões de litros não foram suficientes. O que vai ser feito, então, para resolver o problema dessas áreas mais centralizadas? Você falou desses 17 bairros que ficam em áreas mais altas da cidade, que a gente sabe realmente que são as áreas mais críticas, mas a gente também encontra problemas em todos os bairros. Terão outras medidas para resolver ou para minimizar o problema nessas regiões também? Quais serão essas medidas? Sim. O aumento de mais 10 caminhões-pipa,
que passam a ser integrados a esses 34 que circulam pela cidade, né? O mapeamento efetivo da distribuição dessa água. Tá? Apesar das reuniões que o senhor citou, mas como que vai ser feita a fiscalização em cima dessas propostas aí? Por exemplo, o caminhão-pipa, como que vai ser fiscalizado isso e fazer-se cumprir isso? O caminhão-pipa, a concessionária, ela tem lá um mapa diário de aonde vai ser o fornecimento da água, né? Cumprir, o caminhão-pipa tem que chegar nesse local para distribuir a água e verificar se o caminhão-pipa distribuiu a água. Por exemplo... Vai ser pública? Como? Essa informação vai ser pública? Sim, tem que ser público. Tudo que o comitê fizer será transparente. Tudo que fizer será transparente. Tá? Como que fica essa distribuição? O racionamento continua, né? Como é que é? Desculpa. O racionamento continua sendo feito. Continua. Quanto tempo que vai diminuir agora? De quanto tempo essas famílias vão receber a água em casa? Como que vai ser feito isso? Essa situação que foi instalada ontem é para fazer com que o racionamento seja naquele proposto quando foi instalado em fevereiro. Ou seja, a cada 2 dias, as pessoas terão água em casa, né? Esse é o propósito. Por exemplo, a partir de hoje já começa a captação da água do poço do Brasil Quirim, né? Os caminhões-pipa já começam a retirar a água de lá para o abastecimento, principalmente das escolas e equipamentos de saúde. Serão 10 caminhões por dia. Em termos práticos, como que vai ser feito isso na entrega, na distribuição disso aí? Como é que vai avisar o povo que eu vou lá no bairro tal dia? Vai ser a proposta lançada agora cedo pelo comitê é que se utilize a ideia do programa Cidade Limpa, né? Que foi um sucesso. As pessoas ficavam sabendo anteriormente quando que ia ter a ação na sua rua, e a ideia é o modelo do programa Cidade Limpa, ou seja, divulgar para as pessoas anteriormente que no determinado dia o caminhão, e a divulgação do calendário também, né? De forma no site? No site, no publicação em jornal, utilizando o espaço dos telejornais televisivos, todos os meios possíveis de se poder levar à população a informação de que a água vai chegar. Nós tivemos informação pelo sistema de telefonia, até mesmo da própria Guarda Municipal, que recebe muitas ligações, né? Ligações até interessantes, né? Mas de que, olha, não vai ter ninguém na minha casa, como é que vai chegar água na minha casa? Pelo caminhão-pipa, né? Tem que ter alguém na casa, né? Aí é meio complicado também não ter ninguém na casa para receber a água, né? Precisa ter alguém na casa. Como tivemos problemas em alguns bairros, de que a pessoa tinha uma reservação de água de 6.000 litros e ela exigiu ao caminhão-pipa que abastecesse os 6.000 litros da casa dela. E, além do que, também mais a piscina, né? O comitê entendeu que, nesta situação, a ideia é de se limitar o volume de água para as pessoas. Por exemplo, em até 1.000 litros, né? Independentemente. Por quê? Para dar condição das outras pessoas receberem também. Porque chega numa rua onde casas têm reservação superior a 1.000 litros, logicamente, naquelas outras casas que têm reservação menor, vai ter que voltar o caminhão. O que ficou deliberado pelo comitê, muito importante, é a continuidade da distribuição da água naquele momento. Então, por exemplo, a Rua A vai estar sendo abastecida, o caminhão abasteceu até o número 20 da Rua A, ele volta, reabastece e volta na Rua A para continuar do 21 para frente. Tá? O que estava acontecendo até agora? O caminhão ia na determinada rua,
abastecia, esvaziava, e aí ele tinha uma outra ação, por exemplo, uma ação de abastecer um posto de saúde. Aí ele já não voltava mais para aquela rua. Por isso que os postos de saúde e as escolas serão abastecidos à noite e as residências durante o matutino e o vespertino. Isso. Qual é o canal disponibilizado para o público fazer reclamação, Coronel? Faz 2 semanas que eles não passam aqui no meu bairro. Eu sei que tem a comissão que vai fiscalizar. Mas e o público? Com quem que vai reclamar? Tem que ser o canal de ligação com a concessionária, Águas de Itu, com o 156, que é o canal de comunicação da prefeitura com a municipalidade, tá? E nós estamos recebendo também aqui ligações pela GCM, pelo 199, que a GCM acaba canalizando para a concessionária Águas de Itu as ligações que são recebidas, mas são esses dois canais, tá? Que foi visto também pelo comitê que não está atendendo de acordo com a necessidade que deveria atender. Então, de quando que a gente vai conseguir ter um resultado com essas medidas? Quando que a população já vai sentir, olha, realmente, com a entrada do comitê, com esses caminhões, né, que estão rodando agora, realmente mudou, o funcionamento está funcionando? Olha, nós acreditamos que acontecendo todas essas ações, a partir de 3 dias já começa a se ter modificação no sistema, naquele sistema que estava acontecendo. O senhor falou em 3 dias para começar a ter uma mudança, isso seria segunda-feira. E outra questão, quando que a previsão de estar regularizado esse racionamento a cada 2 dias? Olha, a partir do momento em que houver a reservação de água suficiente para que a pressão chegue à casa das pessoas, não existe um dia, falar, o racionamento vai voltar dia tal. Não. O processo agora é minimizar o problema. O primeiro ponto é que existe um racionamento de 48 horas. A cada 48 horas tem água na casa das pessoas. Tá? Isso não está sendo cumprido. Evidente, todos nós sabemos. Qual é o processo agora? É fazer com que volte àquele estado primeiro do abastecimento de água em 48 horas. Não existe um dia específico, daqui X dias. O trabalho agora é fazer com que volte àquela situação inicial de que a água chegue na casa das pessoas em 48 horas. Observando isso que vocês estão pretendendo fazer, né, que vai fazer essa fiscalização, esse número de caminhões-pipa, fiscalizando, perceber-se que não está suprindo. Vocês já têm um plano B ou isso vai ser analisado no processo? Não, já tem o plano B, até mesmo o prefeito, ele nunca descartou a possibilidade de decretação, seja de estado de emergência ou seja de estado de calamidade. Porque ele tem que cumprir a lei. A lei diz quando que se decreta assim ou dessa outra forma. Ele nunca descartou. A fala dele foi de que o momento não é de se decretar. Ele não pode até porque o sistema, entre aspas, ele não concebe a decretação. Por quê? Porque o poder público ainda faz frente à situação do desastre. Temos um desastre, né? Um desastre natural, que é a estiagem e a falta de água. Isso nós, doutrinariamente, na Defesa Civil, chamamos de desastre. Né? Os moradores estão reclamando porque de outros moradores que estão comprando aquelas bombas, né, que acabam puxando a água, enfim, e acaba prejudicando o outro morador, vizinho, enfim. Exatamente. Vai haver algum tipo de fiscalização também em relação à postura dos moradores, apesar de eles estarem numa situação muito complicada, enfim, a gente entendeu o desespero, como é que vai ser isso? Olha, eu agradeço até a sua pergunta. O morador não está cometendo crime nenhum. Não, ele não está cometendo, não existe esse crime. Né? Fazer com que a água chegue mais forte na minha casa através de uma bomba que eu coloquei depois do odômetro, né? do hidrômetro. Não existe crime nenhum. O que existe aí é uma questão de consciência. A partir do momento que eu coloco uma bomba, uma máquina para
Aumentar a pressão vai diminuir a pressão das casas seguintes, né? Como que está sendo feito isso? Inclusive, a Guarda Civil Municipal tem recebido pelo 199 várias denúncias nesse caso. A Guarda Civil Municipal vai ao local, orienta a pessoa que ela tem que desligar a máquina porque está prejudicando os outros moradores, avisa a agência reguladora que faz a fiscalização na casa da pessoa e aí aplica a penalidade que cabe segundo a lei do desperdício de água. Existe uma lei municipal sobre a questão do desperdício de água, no sentido de... Portanto, está aí as explicações do Coronel Marco Antônio, da Prefeitura de Itu, em relação ao que está acontecendo aqui na nossa cidade. Ele disse que ainda não é preciso instalar, ou seja, ser feito o pedido para a instalação de estado de emergência, porque a prefeitura, ou seja, o poder público, ainda tem condições de atender às necessidades do povo ituano, ou seja, do contribuinte em relação a essa falta de água. Eles estão tentando fazer essa mudança agora com caminhões-pipa, rodando nossa cidade. Vamos ver o que acontece. A TV Cidade de Itu vai acompanhar todo esse andamento e todo esse problema que aflige nossa cidade aqui. Mas, por enquanto, é isso. O Coronel Marco Antônio veio dar as explicações e vamos acompanhar. Vamos ver se realmente a cidade consegue atender a demanda, ou seja, os pedidos desesperados já desse povo de Itu que está com esse problema de falta d'água aqui em nossa cidade. TV Cidade de Itu, a sua nova opção.